Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de algoritmos de programação. Nós faremos a nossa aula 4 hoje. Estamos estudando a codificação e a construção de soluções computacionais usando a linguagem C. Nós já vimos nas aulas anteriores como é que nós construímos um diagrama de blocos, uma sequência lógica, os primeiros blocos de entrada e saída. Na última aula vimos o bloco de seleção. Hoje nós vamos ver o bloco de repetição com teste de início e vamos dar uma discutida a respeito das técnicas de projeto. Então, quer dizer, nós temos duas técnicas que nós combinamos para a construção de um algoritmo: a top-down e a bottom-up. Essas duas técnicas nos permitem construir os mais variados programas. Eu sou o professor Marcos Henrique e o nosso curso, como vocês já sabem, nós temos disponível no nosso website, onde vocês podem encontrar nosso contato para mandar alguma dúvida, sugestão e etc. Beleza? Boa aula para vocês! Bom, vamos lá então, pessoal. Na nossa aula de hoje, a primeira coisa que nós vamos ver é a concepção de projeto. Então, quer dizer, quando nós pensamos em termos de projetar, nós aplicamos duas técnicas combinadas. A primeira é a técnica top-down. A técnica top-down, ela se resume na concepção de construção de uma sequência, seguindo um passo a passo, ou seja, de cima para baixo. Onde que nós vemos ela muito frequentemente? Na construção da sequência lógica, na construção do diagrama de blocos, sempre em problemas simples ou subrotinas. Além disso, a gente pode enxergar ela de forma muito clara nos diagramas de blocos. Olha a ideia do fluxo. A construção, se nós seguirmos esse passo a passo, da interação com o usuário e depois os processos e os blocos, seja de seleção, seja de repetição, é sempre a mesma coisa. Então é útil para a gente que a gente enxerga essas concepções. A partir daí, a partir dessa construção, a gente pode também construir as subrotinas. Então, o que são subrotinas? São outros programas. Então, aí a gente já começa a olhar a técnica bottom-up, que basicamente concebe a ideia de construir alguma coisa em blocos, em módulos. Ou seja, nós separamos as funções que nós vamos construir. A sugestão que eu sempre dou para os meus alunos é a seguinte: construam rotinas básicas, por exemplo, bloco de repetição, que é o que nós vamos fazer hoje, ou blocos de seleção, muitos específicos. Então a gente acaba separando aquilo como uma função e depois a gente simplesmente copia e cola. Vocês vão ver como que fica isso. Bom, um pouquinho da técnica bottom-up. A técnica é basicamente a separação dos elementos em subrotinas. Então, sempre que a gente pensa em termos da técnica bottom-up, a gente avalia da seguinte perspectiva: de baixo para cima. Então, quer dizer, por isso que eu digo que é combinado, porque nós fazemos uma estrutura, depois dessa estrutura nós fragmentamos, e essa fragmentação nós tratamos como subrotinas. Aparece para a gente aonde isso? Aparece, por exemplo, nos programas, nos aplicativos, etc., em que nós carregamos múltiplas páginas. Repare que quando você finaliza uma página, ele para de demandar de memória. E é importante, então, a gente construir as nossas soluções desta forma. Por quê? Porque aí a demanda de memória é menor. Por enquanto, é claro, nós não vamos fazer subrotinas, nós vamos usar o conceito para isso, tá bom? Bom, para a gente desenvolver o que nós vamos ver hoje, os blocos de repetição, nós precisamos dar uma olhadinha antes também nos operadores lógicos. Por quê? Porque é muito comum que nós tenhamos mais de uma condição e essas condições elas têm que ser combinadas. Como é que nós combinamos? Primeiro, é claro, o operador de negação. Então, o operador de negação eu utilizo quando? Quando eu quero negar alguma sentença. Tá? Então,
o símbolo é essa exclamação, e eu tenho uma sentença, uma proposição que eu preciso negá-la. Tá? A sequência lógica ficaria como? Se não aquela condição for verdadeira, realiza tal tarefa. Exemplo, eu tenho o bloco de seleção da aula anterior, que era o quê? Se a variável for igual a zero. E se eu quisesse negá-la, ficaria o símbolo de exclamação antes da minha sentença, e aí eu estou negando, ou seja, se ele for diferente de zero. E aí, se ele for diferente de zero, ele vai realizar uma determinada tarefa. Essa é interessante para a gente utilizar em algumas aplicações. Principalmente, por exemplo, quando nós vamos olhar o controle de uma botoeira e etc., a gente acaba utilizando a negação. O outro operador lógico é o operador de conjunção, o operador e. O que ele faz? Olha só, é linguística, ou seja, e é quando nós estamos fazendo alguma operação lógica de que nós vamos combinar duas. Então, o operador utiliza esse e comercial duas vezes, que representam o quê? Ambas as sentenças. Então, quer dizer, se ambas as sentenças forem verdadeiras, ele realiza a tarefa, tá? Ou seja, na sequência lógica, ficaria se a condição 1 e a condição 2 forem verdadeiras, então ele vai realizar a tarefa. Se uma delas for falsa, aí ele realiza a tarefa da negação, tá? Bom, e o código? O exemplo do código ficaria if variável, primeira variável, e a segunda variável, aí ele realiza a tarefa. O terceiro operador lógico que nós podemos usar é o operador lógico de disjunção inclusiva, ou seja, o ou. O que ele faz? Ele permite que nós tenhamos uma sentença verdadeira. Então, quer dizer, se um ou outra for verdadeira, aí a linguística nós podemos pensar nele como pelo menos. Então, se pelo menos uma das duas sentenças for verdadeira, ele vai realizar a tarefa. Utilizamos como símbolo essas duas barras. E fica como a sequência. Se condição 1 ou condição 2 verdadeiras, então realiza a tarefa. Se não, aí ele vai para a tarefa de negação. E o código, o exemplo do nosso código ficaria if, usando ainda o bloco de seleção da aula passada, variável 1 ou variável 2. Uma delas atender a minha sequência, então é verdadeira, tá bom? Bom, o bloco de repetição agora. O objetivo da nossa aula é olhar o bloco de repetição. O bloco de repetição fica assim: eu vou verificar uma variável, então eu tenho uma condição, e realizar processos internos a essa condição. Então, enquanto aquela condição não for atendida, ele fica atuando ali. Então, por exemplo, se eu quero um contador, uma das ações condicionadas é somar mais um aquela variável. E aí ele vai somando até que atinja aquela condição. No momento em que ele atinge a condição, aí o valor verdade é falso e ele sai do meu bloco. Então, o bloco é basicamente esse, tá? E aí é interessante para a gente, neste momento, a gente pensar em termos do nosso código. Então, como é que ficaria? Exemplo, para o nosso código hoje. Eu incremento uma variável, por exemplo, eu quero um bloco de repetição, então eu vou chamar a variável de repete. E aí, olha só, eu quero que o usuário, porque a gente tem que projetar um programa que o usuário seja muito simples para ele. Então, a mensagem que vai ser enviada para ele é a seguinte: digite S para repetir ou uma tecla qualquer para finalizar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai digitar a tecla S, mas ele não sabe, ele não precisa estar alerta em relação se a tecla está com o caps lock ligado, ou seja, maiúscula, ou não. E aí o que acontece? Se eu colocar apenas S maiúsculo, ele não vai interpretar, porque lembrando que o algoritmo, os programas, a linguagem de interpretação que interpreta o algoritmo, ele interpreta caractere por caractere. E existe diferença entre maiúsculo e minúsculo. Então a minha condição tem que ser repete é igual a S maiúsculo ou repete é igual a S minúsculo. Se uma das duas for verdadeira, por isso usamos o operador ou,
ele vai atuar como verdadeiro. Se qualquer outra tecla, ele vai sair. Beleza? Bom, e aí o código nosso, importante, em linguagem de programação, vai ficar repete, se é uma igualdade, então dois símbolos iguais, entre aspas, simples, fecha parênteses, abre duas barrinhas, que é o meu operador OU, depois repete, novamente, dois sinais iguais, duas aspas simples, S minúsculo. É importante a gente observar isso. Por quê? Agora comentários. Esse termo que está em azul são comentários que nós fazemos dentro dos códigos. É conveniente nós usarmos este hábito, colocarmos comentários. Segundo, quando nos referimos a caracteres que vão entrar pelo teclado, para que ele seja interpretado como um caractere, a letra S, é necessário que ele esteja entre aspas simples. Beleza? Bom, na sequência, vamos dar uma olhadinha agora no nosso bloco de repetição e analisá-lo com mais detalhe. Então, olha só, o bloco de repetição, o código para o bloco de repetição é while, ou seja, a instrução while, aí eu abro parênteses, abro novamente, coloco minhas condições, fecho parênteses no final. Pronto, está construído o meu código. Aí abre chaves e aí eu entro com as ações condicionadas. Reparem, o que está em azul são subrotinas que eu vou colocar aqui. Ao final do meu bloco, eu preciso agora usar uma nova diretiva, uma nova função dentro de uma outra diretiva. A função é a função get, que ela lerá o teclado instantaneamente, ou seja, no momento que a pessoa teclar, ele já vai ler, não vai demandar de que seja digitado Enter para que ele interprete, tá? E aí eu armazeno dentro da variável repete o valor que foi digitado. Fecha chaves, acabou. Esse é o nosso bloco de repetição. Bom, a partir daqui agora, tendo dito isso, nós podemos ir para a construção do nosso diagrama propriamente dito. Então, como é que ficaria o nosso diagrama de blocos? O diagrama de blocos ficaria assim: início, incremento a variável repete, ou seja, eu já coloco logo no começo um valor na minha variável. Coloco o símbolo de repetição e aí ele vai fazer a verificação. Se repete é verdadeiro, maiúsculo ou minúsculo. E aí, se sim, ele entra no bloco do processo. Realiza o processo e depois, lembrando, quase todos os nossos programas são interativos. Então entra uma mensagem para o usuário. Qual é a mensagem? Digite S para repetir ou uma tecla qualquer para finalizar. E aí lê o teclado, porque ele digitou. Retorna. Se ele digitou S, ele vai ficar ali, ó, no bloco. Se caso ele digitar uma tecla qualquer, aí finaliza o bloco. Ele sai do bloco e finaliza o programa. Tá bom? Bom, importante. Como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com a técnica combinada. A técnica top-down e bottom-up. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos construir uma sub-rotina, uma rotina já prévia, chamada bloco de repetição. E aí depois nós vamos copiar e colar no lugar do processo, os códigos que nós iríamos realizar. Exemplo, o código do programa da aula passada. Então, a partir daí, a gente simplesmente copia e cola, tá? Nosso código, então, como vai ficar? Entro com as diretivas. Então, nós temos uma diretiva nova agora, que é a com.io. Aí depois, abro o código, o main, a função principal, abro as chaves. Uma vez aberto chaves, declaro variável. A primeira variável eu já incremento, que é o que? A variável que vai me permitir fazer a repetição. Então, repete, atribui, quando é um sinal só de igual, é uma atribuição. Atribuo uma letra S, ponto e vírgula. Depois, agora aqui, while é o que? É o bloco de repetição propriamente dito. While, entro com as condicionantes. Então, quais são as condições que eu tenho? Se repete é maiúsculo ou repete é minúsculo. Uma vez feito isso, abro
chaves, e aí entro com todas as ações que são relativas ao processo que eu quero repetir. Depois disso, ainda dentro do bloco do while, mando uma mensagem para o usuário perguntando se ele quer repetir ou não. Então, digite S para repetir ou uma tecla qualquer para finalizar. E incremento a variável via teclado, usando a função get, que está armazenada dentro da com.io. Então, repete, aí a atribuição é um sinal de igual. Get, o que a get faz? Fica lendo o teclado, esperando uma tecla ser acionada. Acionou, ela já manda para a variável e aí ele já incrementou a variável. Depois, última coisa, usando ainda a função system, nós fazemos a limpeza da tela. Então, o operador CLS é clear, que ele vai limpar a nossa tela, fazendo com que a gente, quando ele reiniciar, esteja reiniciando a partir do início, sem que tenha resíduos na tela que possam confundir. Fecha chaves novamente, acabou o nosso programa. Esse é o código, que é a nossa subrotina, que nós vamos chamar de subrotina, bloco de repetição, teste de início, ou teste de início, ou bloco de repetição, conforme vocês preferirem. Beleza? Joia! Então agora vamos construir isto daqui lá no DevC++. Bom, então vamos à construção do nosso projeto. Primeira coisa que eu pretendo fazer, eu vou abrir, então arquivo, abrir, eu vou abrir o projeto que nós fizemos na aula passada. Então venho aqui em divisibilidade, aula 3. Por quê? Porque eu vou, na verdade, depois vou incrementá-lo no meu bloco de repetição. Beleza. Agora eu venho aqui em arquivo, novo, e carrego o projeto fonte. Então, aplicação para o console, em C, vou chamar esse projeto de bloco de repetição. Joia, ok. Então, eu vou salvar aqui. Aqui tem os dois outros programas que nós fizemos. Então, eu salvo aqui dentro da minha pasta dedicada às nossas aulas. Bom, lembrando que ele carrega essas instruções, diretivas já básicas. Eu vou apagar isso aqui. Vou apagar até aqui. E agora eu vou começar a fazer o meu bloco. Bom, primeiro, eu vou usar a diretiva stdio, vou usar a stdlib. Agora nós vamos usar uma diretiva nova. Então, jogo da velha, include com io.h. Pronto, esta diretiva é a diretiva que vai me permitir usar aquela função get. Bom, agora eu carrego minha principal função main, joia, abro chaves. Agora aqui dentro das chaves eu vou primeiro construir as minhas declarações. Observem que isso tudo está correlacionado ao início. Então eu venho aqui em minha variável repete, a palavra repete. A palavra repete é uma cadeia de caracteres. Então, char repete, ponto e vírgula. Joia. Já incremento essa variável. Então, agora aqui, reparem, esse incremento é o primeiro bloco do nosso diagrama. Então, repete, recebe, entre aspas simples, a letra S. Joia. Ponto e vírgula. Agora, o próximo bloco, observem, é o bloco de repetição. Então, a instrução é while, abre parênteses, abro parênteses novamente e entro com a minha variável. Repete é igual a S minúsculo,
ou, então agora aqui entre na segunda chave eu coloco o símbolo de ou repete é igual, agora observem, S maiúsculo. Na aula eu expliquei por que nós temos que fazer essa operação lógica. E o usuário não vai saber se a tecla Caps Lock está ativa ou não. Bom, agora as ações internas ao bloco de repetição. Então, abro chaves. E agora aqui um detalhe. Nós estamos fazendo uma subrotina nossa, uma função que nós vamos utilizar várias vezes. Então, vou colocar um comentário aqui. Então, barra asterístico. E eu vou escrever início do bloco a executar. Depois, na próxima linha, teclo Enter, fim do bloco a executar. Ou seja, tudo que estiver colado aqui dentro, eu vou substituir depois, são elementos que vão ser executados. Então, asterístico, barra. Bom, aí vou fazer ainda melhor. Eu vou colocar o asterístico barra, quando você coloca ele no começo, lá no fim do texto, ele pega tudo que está compreendido. Mas eu não quero apagar isso daqui, então eu vou colocar aqui asterístico barra em cada uma das linhas. Por quê? Porque assim, o que eu quiser depois de quiser executar, basta eu colocar colado entre esses dois campos. Aí fica muito bacana para a gente. Bom, agora vou para a próxima linha. Volto para o meu bloco. Então, quer dizer, essa parte azul aqui é esse bloco de subrotina que está no nosso diagrama de blocos. Depois, agora eu vou mandar uma mensagem. Então, o bloco seguinte é uma mensagem, certo? Então, printf, letras minúsculas, printf, abro parênteses, abro aspas duplas. Agora eu vou mandar uma mensagem para o usuário. Lembra aquela questão da estética? /n, 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 eu pulei 4 linhas. /t, 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 dei 4 tabulações. Então agora eu vou mandar uma mensagem. Qual a mensagem? Digite S para repetir ou uma tecla qualquer para finalizar. Pronto. É uma mensagem, então eu finalizo com aspa dupla, pronto, não tem nenhuma origem que isso vai vir, ponto e vírgula depois da função. Teclo Enter. Bom, agora eu vou fazer o incremento da variável. Então a variável repete, recebe a função get. O que a função get vai fazer? Ela vai fazer a leitura do teclado. Ponto e vírgula. Mais uma ação, a função system. Por que essa função system? Entre aspas, CLS, com a instrução CLS. Porque quando o meu programa estiver executado, eu quero que ele limpe a tela. Bom, agora reparem, olha só, eu tenho aqui, se vocês observarem bem, olha só, abri um parênteses aqui em cima, uma chave aqui em cima, abri uma segunda chave, aqui agora eu estou fechando esta chave e eu não fechei ainda a outra, então eu tenho que fechar a chave. Então, fecha a chave. É conveniente que elas estejam sempre alinhadas para facilitar que a gente visualize se tem alguma coisa errada. Então, deixei as duas chaves alinhadinhas, bonitinhas. Pronto, está feito o meu código. Agora vamos compilar e executar. Então, o que eu faço? Executar, compilar e executar. Ele vai pedir para salvar. Como é que eu chamo esse meu programa?
ele corresponde ao meu bloco de repetição. Aí eu até vou colocar mais um incremento. Teste de início. Pronto. E depois nós vamos estudar outros. Agora, mando salvar. Ele vai salvar e já vai compilar. Se tiver ok, significa que ele vai simplesmente inicializar sem que nada aconteça. Então, quer dizer, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Pedir para que eu digite alguma coisa. O meu programa lá, imprimiu direitinho. Digite S para repetir, uma tecla qualquer para finalizar. Vou teclar S. Olha lá, não alterou nada. Por que não alterou nada? Porque é instantâneo. Olha lá, S novamente, não alterou nada. Ou seja, o meu programa está funcionando perfeitamente porque ele só está fazendo esta mensagem de forma repetida. Tecla uma tecla qualquer para verificar. Então, vou teclar a tecla Q. Pronto, olha lá. Ele finalizou o programa. Então, a ideia da minha função, do meu projeto na técnica botão up está perfeito. Então, agora eu finalizo. Fechei aqui. Joia. Agora, reparem, eu estou aqui com o programa de visibilidade aberto, certo? Então, esse bloco de repetição, eu vou salvá-lo novamente. Agora, arquivo, salvar como. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou salvá-lo como calculadora de visibilidade. Então, calculadora de visibilidade. Porque agora eu quero que ela execute aquele programa de visibilidade indefinidamente, até que eu queira parar. Então, salvar. Pronto, ó, salvei de forma que agora o meu programa chama calculadora de visibilidade. O meu bloco já está pronto. Agora eu venho aqui no projeto de visibilidade. Reparem, as diretivas stdio e stdlib já estão aqui. Eu vou precisar copiar o que aqui? Eu vou precisar copiar tudo que está aqui interno ao main. Então, olha só, copio tudo que está aqui interno ao main, exceto o system pause, que eu não preciso mais do system pause. Então, eu copio tudo que está aqui. Simplesmente copiei e colei, sem me preocupar até com outros elementos. Por quê? Até as declarações, eu posso colocá-las em outro ponto. Então, agora eu copiei, aqui no meu bloco, e coloco aqui dentro. Simples assim. Ou seja, ó, eu vou colocar entre esses dois blocos que estão como referência para início e fim. Então, teclo Enter. Acabou. Agora, já construiu minha calculadora de divisibilidade com repetição. Vamos executar? Então, vem executar, compilar e executar. Foi. Ele agora leva alguns segundos. Já veio com a mensagem da calculadora. Digite o numerador. 5.978. Enter. Digite o denominador. 3. Enter. 5.978 não é divisível por 3. A mensagem lá embaixo. Digite S para repetir ou uma tecla qualquer para finalizar. Queremos repetir. S. Agora o número que eu sei que é divisível. 1584. Enter. Divisível por 2. Enter. 1584 é divisível por 2. Digite S para repetir uma tecla qualquer para finalizar. Vou digitar S maiúsculo. Oi. Olá. Então o meu programa está funcionando exemplarmente bem. Agora eu quero finalizar. Então digite uma tecla qualquer para finalizar, né? E pronto, saiu. Ok, gente? Belezinha, pessoal. Com isso, nós terminamos a aula proposta para hoje. Nós vimos o diagrama de blocos, né? Revimos o diagrama de blocos usando a técnica top-down e bottom-up. Vimos também um pouco mais sobre código. Nossa proposta, nossa aula
é sempre a ideia de construirmos soluções computacionais e aí nós vamos evoluindo. Então nós estamos trabalhando ainda em linguagem C, mas vamos evoluir para C++ e etc. Então é importante ir acompanhando a estrutura. Essas primeiras aulas nossas, nós estamos olhando as estruturas. Para a próxima aula, eu recomendo que vocês agora comecem a fazer um exercício, que vai ser basicamente o seguinte: escrever um programa que calcule as raízes de uma equação do segundo grau. No nosso website, aqui no endereço, vocês conseguem achar o projeto. Então ali com o projeto, vocês podem seguir o projeto. Com as orientações da aula passada e desta aula, combinadas, vocês conseguem construir esse diagrama. Então nossa próxima aula será a construção disto. Beleza? Joia? Bons estudos para vocês!